Boa noite a todos. Obrigada pela presença, pela atenção de todos. Vamos iniciar fazendo uma prece, solicitando aos nossos anjos de guarda que nos auxiliem, que nós possamos transmitir da melhor maneira possível a nossa mensagem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. O tema que eu escolhi para a gente conversar hoje é o verdadeiro espírita. Quando eu estava recolhendo material para falar hoje, né, considerando que hoje é o nosso último encontro do ano, né? Geralmente no fim do ano se costuma fazer listas de coisas, de tarefas para o próximo ano, se faz balanço, se faz retrospectiva, né? Até na televisão sempre tem a retrospectiva do ano. E aí eu imaginei alguma coisa nesse sentido. E até eu tinha pensado num título assim, autoavaliação do fim do ano, alguma coisa assim. Depois eu peguei o material, que é uma mensagem de André Luiz, que se chama Examinemos a Nós Mesmos, justamente no sentido de fazer um exame, né? Uma retrospectiva. Pensei nisso também, mas depois eu achei melhor dar o nome dessa reflexão de O Verdadeiro Espírita. Por quê? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17 se chama Sede Perfeitos, né? Sede perfeitos como o vosso Pai, né? Foi o que Jesus disse para nós todos, né? No sentido de que nós temos que nos melhorar. E Kardec, comentando sobre essa passagem de Jesus, né? Obviamente o capítulo tem muitas reflexões, né? Mas a mais marcante, a mais repetida, comentada, é a seguinte frase, eu acho que vocês já devem ter ouvido. É uma frase do próprio Kardec comentando sobre esse tema, né, do autoaperfeiçoamento, do melhoramento, né, da pessoa, evolução. Kardec diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más tendências, ou más inclinações, né? Dependendo da tradução, vem como tendência ou inclinação. E aí, por isso, então, que eu achei que era melhor não chamar essa conversa de avaliação de fim de ano, porque isso não é uma coisa só para o fim do ano, é uma coisa para fazer sempre. A gente tem que estar sempre se questionando, se examinando, perguntando a melhor maneira de reagir a cada situação. Quando aparece uma situação inesperada, uma pessoa inesperada na nossa vida, uma dificuldade, a gente tem que se questionar o que a vida quer me ensinar com isso, o que eu posso tirar de lição, no que eu posso melhorar frente a esse fato, a essa pessoa, enfim. E isso não é uma coisa para se fazer uma vez por ano. Então, pensando nisso, então, né, sobre o verdadeiro espírita, né, e é interessante, porque se a gente pensar nisso, a gente vai imaginar, então, tudo bem, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça, né? Mas então existe o falso espírita?
Já pensou? Se existe o verdadeiro espírita, deve existir o falso espírita. E aí, pensando nessa questão, o verdadeiro espírita é o que se esforça para se transformar e para dominar suas más tendências. Mas aí a gente pode pensar também assim, mas para que isso? Por que eu tenho que me esforçar? Por que eu tenho que domar minhas más tendências, né? A gente sabe que a gente tem um monte de defeitinhos ou defeitões, né? É fofoca, é inveja, é ciúmes, é raiva, é impaciência, e a lista é enorme, né? E por que tem que se melhorar? E aí, pensando no porquê, né? Por que é preciso se esforçar? Porque a gente sabe que também não é fácil, é preciso um certo esforço, é preciso trabalhar, né? É como um treino de academia em que a gente vai exercitar a musculatura para fortalecer o corpo, né? Da mesma forma, nós temos que exercitar nossas virtudes para que elas se fortaleçam. Não basta só eu quero ser melhor. Tem que trabalhar para isso. Na questão 967 do Livro dos Espíritos, que fica no capítulo a respeito das penas e prazeres futuros, quer dizer, o que vai acontecer com a gente depois que nós cruzarmos para o lado de lá da sepultura. Kardec pergunta para os espíritos superiores em que consiste a felicidade dos espíritos bons, né? Eles são bons e eles são felizes de que maneira? Por que eles são felizes? E aí os espíritos explicam que eles são felizes porque eles conhecem todas as coisas, né? Então, para uma pessoa que gosta de estudar, de aprender, né? Nossa, conhecer todas as coisas, deve ser muito bom isso. E não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição. Então, tudo aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Os espíritos bons já não têm. E aí está a felicidade deles. Então, quanto mais eles se depuram, quanto mais eles eliminam essas impurezas, esses probleminhas, esses defeitos, mais felizes eles se sentem. E nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Então, na verdade, a infelicidade nossa está ligada à nossa imperfeição. Então, respondendo àquela pergunta, para que a gente tem que melhorar? Quer parar de sofrer? Quer viver bem? Quer ficar feliz? Tem que se melhorar. Não tem outro jeito. E aí eles continuam, o amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Então, o amor que emana entre eles, no sentido do amor fraternal, né? Aquele amor universal que Jesus pregou, aquele amor entre todos gera felicidade, gera bem-estar. E a gente está tão longe disso, né? Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. A gente já pode imaginar um pouquinho essa felicidade que eles sentem quando a gente, por exemplo, faz alguma coisa por alguém e a gente sente aquela energia da pessoa, né, que foi ajudada, né? Aquilo faz bem para nós. Então, imagine isso num grau muito maior. E é por isso, então, que a gente tem que se esforçar, né? A menos que queira continuar sofrendo. Nas questões de 920 a 921, lá também no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da perfeição moral, quer dizer, do aperfeiçoamento, né? Do nosso aperfeiçoamento. Kardec pergunta se é possível ser feliz aqui na Terra.
Pergunta interessante essa, né? É possível ser feliz aqui na Terra? Ele pergunta isso para os espíritos superiores. E eles respondem que, mais ou menos. Eles dizem assim: as pessoas não podem ter completa felicidade na Terra, porque a vida nos foi dada como prova ou expiação. A gente sabe que se nós reencarnamos aqui nesse planetinha que está meia boca, é porque nós também estamos meia boca, né? E aí, como a gente viu na questão anterior, defeito gera infelicidade, né? Imperfeição gera infelicidade. Então, uma felicidade completa ainda não dá. Mas, olha o mas que bacana, podem suavizar os males e serem relativamente felizes se praticarem a lei de Deus, se aproximando dos espíritos bons. Então, na verdade, o que nos causa sofrimento, angústia, problema, é o afastamento da lei de Deus. Então, à medida que a gente se encaminha para a lei de Deus, a gente vai aumentando a nossa felicidade. Assim se livrarão de muitos males e proporcionarão a si mesmos a felicidade que é possível nessas condições. Então, é uma certa felicidade, é possível, sim. E para isso, a gente sabe que a doutrina espírita nos ajuda muito, porque ela nos explica as coisas passam a fazer sentido, porque é totalmente diferente você sofrer sem ter noção do porquê e do para quê, e sofrer sabendo que aquilo tem uma razão, então tem um porquê e tem um objetivo para frente. Então, eu para quê? Eu sei que eu estou sofrendo, por quê e para quê. Inclusive, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem no capítulo Bem-aventurados os aflitos, que se chama o bem sofrer e o mal sofrer. Então, se a gente aprende a bem sofrer com resignação, com aceitação, compreendendo que aquilo é justo, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros leves, Deus não permite que injustiças aconteçam. Então, se aquilo acontece, tem uma razão de ser. Então, isso é o bem sofrer. Sofrer sabendo que aquilo tem um porquê e um para quê. E aí, eles continuam nessa questão sobre se pode ser feliz na Terra. Olha só. Quem acredita na vida espiritual, então, de novo, aqui essa noção do que o eu é o espírito imortal e não esse corpo transitório, né? Então, tendo como foco a minha vida imortal, encara a vida física como transitória. E olha o exemplo que eles dão. Como está lá no Livro dos Espíritos, gente. Como uma estadia em uma péssima hospedaria. Um hotelzinho de 5ª categoria. Mas tem que passar. A pessoa vê os aborrecimentos como um preparativo para uma posição melhor na verdadeira vida. Então, na verdade, tudo que a gente passa de ruim aqui é um preparativo para uma vida melhor na verdadeira vida, porque essa nossa aqui não é a verdadeira vida, é uma vida de ilusão transitória. E lembrando, então, que o objetivo da nossa encarnação, da nossa vida física, é chegar à perfeição. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Fazê-los chegar à perfeição. Mas, para alcançarem essa perfeição,
tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, não tem muito o que fazer, tem que passar por isso, mas com aquela coisa do bem sofrer. E aí, voltando no tema, né, do examinemos a nós mesmos, eu fiz esse retrospecto aí para a gente entender o porquê a gente precisa se melhorar. Na questão 919, Kardec chega para os espíritos e fala assim: ok, a gente precisa melhorar, já entendi. Qual o meio prático mais eficaz que tem a pessoa de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Essa expressão não existia, mas acho que se existisse naquela época, o Kardec ia ter falado assim: me dá uma dica, né? O que eu tenho que fazer? Dá uma dica para a coisa ficar mais fácil. E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. O Zé Pereira vive falando isso, né? E é justamente porque se a gente quiser arrumar alguma coisa, a gente tem que conhecer aquela coisa para ver o que precisa ser arrumado, né? Se eu quero arrumar uma gaveta, eu não consigo arrumar se eu não tirar tudo que está dentro dela e, ó, isso aqui é lixo, isso serve, mas não é dessa gaveta, é de outra, isso aqui eu vou guardar também, etc. Eu preciso conhecer. E aí, Kardec era bem turrão, né? Porque eles só responderam isso: conhece-te a ti mesmo, né? Um sábio da antiguidade já disse, que era Sócrates, né? Kardec não se deu por vencido. Essa pergunta que eu falei era a 919. Aí sabe o que Kardec fez? Ele não fez outra pergunta, ele continuou na mesma, é o mesmo número. Ele fez a 919, letra A. Continuou insistindo. Ele perguntou assim: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, quer dizer, a gente entende o quanto é importante. Porém, a dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo, né? Então ele insistiu ainda. Qual é o meio de consegui-lo? Então ele continuou perguntando a tal da dica, porque na verdade, quando os espíritos falaram conhece-te a ti mesmo, é uma coisa muito geral, né? E aí, gente, eles chamaram para responder essa 919A, chamaram um especialista em transformação moral, que foi Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu mais ou menos uns 4 séculos depois de Jesus, e ele era da pá virada, ele aprontava todas, ele era ateu. E depois ele se converteu ao cristianismo, e como se não bastasse, ainda virou santo da Igreja Católica. Então, pensa num homem que entende de transformação, né? Pensa bem. E aí a resposta dele é uma resposta muito comprida. A gente poderia até um outro dia explanar, né, com mais tempo. O objetivo nosso não é a resposta de Santo Agostinho, mas está lá na questão 919A, se vocês quiserem. Mas, resumindo, ele dá a dica de fazer o que ele fazia quando ele viveu na Terra, que era toda noite fazer uma espécie de revisão do dia. O que eu fiz? Eu deixei de ser correto com alguém? Eu ofendi alguém? Eu falei alguma coisa que eu não devia? Se eu morresse hoje e chegasse lá no céu ou lá no mundo espiritual, né, como se chamava na época, eu teria motivo para me envergonhar de alguma coisa ou de alguém? Teria alguma pessoa que eu não teria coragem de encarar nesse dia por ter prejudicado de alguma maneira, né? Basicamente a resposta dele foi essa. É mais longa do que isso, mas resumindo é isso.
E aí eu trouxe então a reflexão de André Luiz, que está no livro Opinião Espírita, e fala justamente sobre essa questão. Esse livro, Opinião Espírita, é um livro que comenta algumas questões do Livro dos Espíritos. E nesse texto ele comenta essa questão 919. Então, chama-se justamente Examinemos a Nós Mesmos, que em outras palavras é Conhece-te a ti mesmo, né? E aí ele começa assim: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor, né? Então a gente já entendeu o porquê. É útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. E olha a frase que ele usa agora: espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Então é interessante que ele dá um prazo aqui, né? Ele não é tão rigoroso quanto Santo Agostinho, que fazia isso todo dia. Ele está dando um prazo, né? Uma moratória aí de 3 anos para a gente se mexer em 3 anos. Obviamente não pode deixar para a última hora, né? Que agora até lembrei dos meus alunos, quando eu marcava um trabalho para entregar, com 2 meses de antecedência, tinha lá o prazo e tal. Aí no último dia ele falava assim: professora, minha mãe ficou doente, eu fui levar no hospital, o pneu furou, não sei, e eu não fiz o trabalho, porque ele deixou para o último dia, né? Então, não é para deixar para o último dia dos 3 anos, mas é para a gente ter uma ideia de que tem que se mexer. Então ele faz uma série de perguntas. Ele faz a pergunta sempre na segunda pessoa, usando o tu, mas obviamente isso serve para mim também. Aliás, né, já comentei, quando a gente prepara alguma coisa, é a primeira pessoa que precisa ouvir. Então ele começa: testa a própria paciência. Estás mais calmo, mais afável, mais compreensivo? Eu acho que essa pandemia a gente pode usar até como uma baliza aí, né, de teste de paciência. Então vamos nos questionar, né? A gente está mais aceitando mais, né, as contingências, as pessoas, as dificuldades, enfim, né? Paciência aí pode ser muito amplo. Depois, inquire as tuas relações na experiência doméstica, quer dizer, em casa. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa, então tem mais harmonia, as pessoas estão se compreendendo melhor, estão brigando menos, estão gritando menos, enfim, né? A coisa está fluindo melhor. Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário, né? Na casa espírita. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor, então está sendo útil, né, na casa espírita, está trabalhando realmente se doando, né, com o coração, ou está fazendo por obrigação. Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes, né, o evangelho encarando aí como um todo, né? O perdão, a fraternidade, né? A compreensão, saber ouvir, né? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente, né? Sem ganhar nada em troca. Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres, né? Influência, poder, né? Posses, né? Recursos materiais. Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso, nossa e menos os determinativos eu, meu, minha. Quer dizer, você está pensando mais no todo
na coletividade, aí pode ser a família, o grupo, o trabalho, enfim, e menos, né, egoisticamente só em você. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros, né? Então aqueles instantes em que bate aquele desânimo, aquela tristeza que às vezes a gente não entende muito bem de onde vem, está diminuindo isso? Por que ele pergunta isso? Porque a gente sabe que fazer o bem faz bem para a gente. Então, se isso não diminuiu, é porque você não está fazendo o bem o suficiente, né? Fazer o bem, fazer oração, estudar a doutrina espírita que nos esclarece, tudo isso nos ajuda a compreender e a superar esses momentos que ele chama de tristeza e cólera surda, né? Aquela coisa contida, aquela insatisfação, né, que a gente não consegue definir muito bem. Então, 3 remédios para isso: caridade, oração e estudo da doutrina espírita. Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Às vezes a gente faz alguma coisa e fala, putz, pisei na bola, não devia ter feito, não devia ter falado, enfim. Então, se ele está perguntando se o remorso diminuiu, é porque a gente deve ter deixado de fazer essas coisas que provocam o remorso, né? Na verdade, não é o remorso que tem que diminuir, é o que provoca o remorso. Dissipaste antigos desafetos e aversões? Fui lá conversar com aquela pessoa lá que eu tinha me desentendido, acertei as pontas lá, pedi perdão, dei a mão à palmatória, às vezes até preciso se humilhar um pouco para que a harmonia se mantenha, né? Passar por cima do orgulho. Superaste os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Desatenção e negligência. Isso significa que a gente não estaria dando atenção suficiente para a pessoa que está do lado, né? Não está atento, não conversa, não quer saber as necessidades dela, né? Ela conversa, você não ouve. Estudas mais profundamente a doutrina que professas, a doutrina espírita, porque ela é um grande remédio para todos esses problemas, a gente já comentou, ela esclarece muito. Então, pegar lá o Livro dos Espíritos, pegar o Evangelho, fazer o Evangelho no lar. Entendes melhor a função da dor? Né? A gente já comentou naquela passagem do bem sofrer e o mal sofrer, lá do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda cultivas alguma discreta desavença, né? Na pergunta anterior ele tinha perguntado se já tinha ido lá conversar, né? E aí agora ele pergunta, mas ainda ficou alguma coisa para fazer? Auxilias aos necessitados com mais abnegação, quer dizer, você está fazendo a caridade, mas está fazendo por inteiro, de coração, você está se doando, porque são coisas diferentes, né? Tens orado realmente? Chico Xavier, um dia, porque a gente sabe que a oração verdadeira, a oração mais significativa é aquela que é espontânea e parte diretamente do coração. Mas algumas pessoas têm dificuldade, ainda, mas eu não consigo e tal. E daí uma pessoa chegou para Chico Xavier e perguntou sobre essa dificuldade. Ele falou, não tem problema, meu filho, começa rezando, orando, da boca para fora mesmo, né? Repetidamente, maquinalmente, e depois, à medida que você vai sintonizando, aquilo vai chegando, né? Então aquela oração mais profunda, mais sincera, vai chegar. Não precisa
mirar lá na frente, vai de pouquinho. Teus ideais evoluíram, né? O que você quer da vida, né? Evoluiu? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Kardec dizia que a verdadeira fé é aquela que resiste, né, ao enfrentamento da razão em qualquer época. E para isso é preciso estudar, né? À medida que a gente vai estudando, essa fé raciocinada se consolida, de tal maneira que ela se transforma de fé em... Digamos que o verbo muda. A fé tem o verbo acreditar, e a fé raciocinada tem o verbo saber. Então, por exemplo, se alguém me pergunta, você acredita na reencarnação? Eu vou falar, não, eu não acredito, eu sei que ela é uma verdade. É diferente, né? E isso é o estudo que traz, é a fé raciocinada, porque vem do intelecto. Você começa a estudar e chega por dedução, por conclusão, por raciocínio das verdades maravilhosas, né, que a doutrina traz. Agora, essa frase aqui eu acho, em uma frase, gente, praticamente tem o roteiro da vida. Olha só, são 3 coisas numa frase só. Tens, ele está perguntando, tens o verbo mais indulgente, quer dizer, a palavra mais indulgente, mais amorosa, mais compreensiva, os braços mais ativos, quer dizer, está trabalhando, tá trabalhando pelo outro, está fazendo caridade, está se doando, e as mãos mais abençoadoras. Olha só, 3 coisas em uma frase: o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras. Só isso aí é tarefa para anos da gente se trabalhar, né? O evangelho é alegria no coração, né? Lembrando que evangelho significa boa nova, né? Boa notícia. Notícia boa é alegria, né? Estás de fato mais alegre, mais feliz intimamente nos últimos 3 anos? Aqui de novo ele comenta dos 3 anos. E aí depois ele conclui: tudo caminha, tudo evolui, devemos conferir o nosso rendimento individual com o Cristo. Agora eu lembrei de uma outra expressão que tem lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, quando fala da lei do progresso, Kardec pergunta se todo mundo vai progredir. E eles respondem que sim, os espíritos respondem que sim, todos vamos progredir, porque se nós não progredíssemos, seria como impedir um menino saudável de se transformar num homem. Não tem como, todo mundo vai progredir. Só que justamente a velocidade desse progresso é que depende de nós. E é por isso que nós devemos nos questionar se a gente quiser parar de continuar patinando, né, nesses problemas que todos enfrentamos. E ele continua: pesa a tua existência hoje, espontaneamente. Então, eu estou fazendo isso porque eu quero, espontaneamente. Em regime de paz, né? Tá tudo bem e eu estou me questionando. Para que não te vejas amanhã na obrigação de pesá-la sob o impacto da dor, né? Enquanto tá tudo bem, tranquilo, faz esse exame aí, vai melhorando, enquanto tá tudo tranquilo, porque se você fica na folga agora, daqui a pouco vai ter que ser mais, né, enérgico o apelo, né, para essa melhora, o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi, olha, isso aqui é forte também, gente. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade.
mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária, né? O que você está fazendo das 24 horas que você tem a cada dia? Faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, né? Então, a pessoa que eu magoei está aqui do lado, é só chegar lá e pedir perdão. Então, tá fácil por enquanto. Com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente. Pois, quando passares para o lado de cá, lembrando que quem estão falando isso são os espíritos, né? O lado de cá é o mundo espiritual. Muitas vezes já será mais difícil. A mensagem então era essa. Fica não como um alerta de sinal vermelho, mas como de sinal amarelo, né? Mas com uma grande possibilidade de um sinal verde para frente, né? Porque é para frente que se anda. Então, ligando esse alerta para a gente começar a se mexer hoje, começar a trabalhar nesse nosso aperfeiçoamento hoje, né? A gente acabou de ver aqui, cada dia é uma oportunidade que pode ser valorizada ou perdida, e tudo depende do nosso esforço. Então, que nós possamos fazer parte do grupo dos verdadeiros espíritas. Voltando aqui na frase, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más tendências. Então, que nós possamos a cada dia nos esforçar um pouquinho, porque, como a gente já viu, isso é uma coisa de exercício, né? O exercício da paciência, o exercício da fraternidade, o exercício da aceitação, da abnegação, da caridade, do estudo e por aí vai. Então, vamos fazer uma oração pedindo auxílio aos nossos espíritos guardiões, nossos anjos de guarda, que nos têm acompanhado desde o nosso nascimento, que vibram com as nossas vitórias, que se entristecem com os nossos tropeços, que nós possamos ser dignos de sermos chamados cristãos, né? Verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, que Deus nos dê muita força, que a gente continue seguindo os passos de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então agora é o passe. Obrigada.